A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos o tema muito sugestivo por toda a situação social que o planeta Terra está vivendo. Nós iremos falar sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a sabedoria divina. O subtítulo diz: Os sofrimentos e a restauração de Jó. O comentarista eu quero apresentar nessa primeira aula, onde eu me preocupo de fazer uma apresentação panorâmica de todo o nosso trimestre e conteúdo. É o pastor já conhecido das lições bíblicas, pastor José Gonçalves. Ele é membro do conselho da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Nossa Senhora dos Remédios no Piauí. Irmãos, o livro de Jó é a lição de número 1 e esse é o tema. A autoria, local e data do livro de Jó é o primeiro tópico. Estrutura literária do livro de Jó, tópico 2. Tópico 3, a natureza e mensagem do livro de Jó. Irmãos, a capa da lição, esta capa que nós temos, é bem sugestiva e bem simples de nós apresentarmos. Mostra Jó sentado nas suas calamidades e sofrimento, e nós temos ali os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Irmãos, o título da lição diz o livro de Jó, e é essa a nossa preocupação, uma apresentação panorâmica de toda a estrutura do livro e também do nosso trimestre dominical. Irmãos, nós vamos falar nesse trimestre sobre a psicologia do sofrimento. Por que o homem sofre? Por que o justo sofre? Até o nosso entendimento é aceitável quando o ímpio, quando o perverso sofre. Lembra do salmista Asaf? Por que o ímpio também prospera? Então, todas essas indagações nós queremos salientar neste trimestre. Irmãos, a leitura bíblica em classe é bem sugestiva. Veja por quê. Se você não tem a revista dominical, nós temos a referência de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. É um versículo conhecidíssimo. Toda escritura é divinamente inspirada. Este versículo é pautado, é apresentado, porque independentemente de quem tenha sido o autor do livro de Jó, a inspiração, é isso que nós temos que destacar. É um livro inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração do livro não está em questão. E daqui a pouco nós vamos ver esses questionamentos de quem escreveu o livro de Jó. Então, toda escritura é divinamente inspirada. E outra situação também, e o porquê que o comentarista coloca essas duas referências de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 19, versículo 20, e também São Tiago, capítulo 5, versículo 11, é para destacar que, com frequência, alguns perguntam: será que Jó é um homem real? Ou será que o livro de Jó é uma história real? Então, esses dois versículos respondem esses questionamentos. Que houve um Jó com a reputação de retidão é fato, atestado por uma referência a ele. E está aí por duas referências a ele. Não é uma literatura folclórica, uma peça de ficção. Então esses dois versículos servem para embasar que Jó realmente existiu. O texto áureo também, o comentarista destaca Tiago 5, versículo 11, e eu quero destacar duas palavras, dois conjuntos de palavras nesse texto áureo. Eis que temos por bem-aventurado, então destaca essa palavra, bem-aventurados. Bem-aventurado significa felizardo, afortunado, abençoado. Bem-aventurados que sofreram. E o que significa os que sofreram? Quer dizer, aguentar, ter coragem. Então seja corajoso, meu irmão, minha irmã. Aguente as provações. Perseverar, nós precisamos perseverar. É outra definição também. Aceitar pacientemente. Eu gosto muito desse questionamento. Então, observem, as situações, os que sofreram também têm o seu significado. Aceitar as provações vindas por Deus de forma paciente. Irmãos, a verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O livro de Jó, irmãos, ele vai lidar com as perguntas do século. Vai aparecer aqui a primeira pergunta. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto?
Embora os métodos de Deus agir às vezes pareçam contraditórios e cruéis, conforme o próprio Jó pensava, veremos que no fim que ele é plenamente compassivo e misericordioso. Então, irmãos, vale a pena servir esse Deus. E ainda, outra pergunta, outra indagação: qual o significado da fé? O livro vai mostrar que a certeza da fé não descansa nas circunstâncias exteriores, nem em explicações especulativas, mas no encontro de fé em um Deus onisciente e onipotente. Irmãos, quando nós nos depararmos com o livro de Jó, analise sua vida e cheque sua base. Ou seja, faça uma aplicação pessoal de toda a circunstância que Jó estava vivendo. Possa você estar apto a afirmar que quando nada mais resta, além de Deus, olha, Ele é suficiente. Ao ler esse livro, imite Jó e decida-se a confiar em Deus, não importando o que possa acontecer. O sofrimento, irmãos, ele pode ser, mas nem sempre é uma punição do pecado. É interessante essa verdade teológica. E também, outra verdade, da mesma forma, a prosperidade nem sempre é uma recompensa pela bondade. Os que amam a Deus não estão isentos de problemas. Embora possam não compreender a dor que sentimos, ela pode nos levar a redescobrir Deus. E isso aconteceu com Jó, quando ele diz, eu só ouvia falar, mas agora meus olhos te contemplam, te veem. Ou seja, Jó agora tinha uma verdadeira experiência e ele deu uma upgrade, vamos dizer assim, uma palavra moderna, ele deu uma upgrade na sua vida espiritual. Irmãos, agora interessante, o slogan de algumas igrejas e muitas igrejas neopentecostais acham dificuldade ou às vezes se julgam impossível de apresentar esse conteúdo de Jó. Por quê? Já viu algumas igrejas que têm nos seus outdoors, nas suas placas, dizendo o seguinte, pare de sofrer. E agora? Quando se convida para viver o evangelho e a proposta é parar de sofrer. E é justamente ao contrário que nós vemos nas indagações de Cristo. Olha, os que vão carregando a cruz vão padecer por tribulações, vão sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E agora? Então tem muita igreja aí fazendo uma propaganda enganosa. Esta que é a verdade. Irmãos, vale a pena ser fiel. Questões importantes nós vamos discutir agora. Autoria, data, o contexto no qual o livro foi escrito. Quando nós discutimos essas situações teológicas, irmãos, a nossa visão, a nossa compreensão bíblica é ampliada. Então vamos ver. Quanto à autoria, especulações. Vejam só a minha apresentação. Quanto à autoria, vejam só, irmãos, apresento o próprio Jó, Eliú. Quem é este Eliú? O quarto amigo que entra em cena no final do livro. A tradição judaica apresenta Moisés, e nós vamos ver que nós temos a tendência de acompanhar esta especulação, vamos dizer assim. Salomão, Ezequias, Isaías, alguém depois do exílio babilônico, quem sabe Esdras, ou algum até autor anônimo, uns 200 anos antes de Cristo. Quando se aponta para que Esdras ou algum autor anônimo, é porque Israel estava sofrendo por causa da questão do cativeiro, a questão da nação. Então alguém relembrou o sofrimento de Jó, tentando fazer uma aplicação pessoal para os dias de sofrimentos de cativeiro. Irmãos, mas o que mais fica embasado é a autoria mosaica. Por quê? Alguns fatores nós temos que levar em conta. Algumas semelhanças entre o livro de Jó e o livro de Gênesis. Vejam, o contexto patriarcal, por exemplo, dão a impressão de que ambas as obras fizeram parte do mesmo contexto cultural. Outro argumento a favor dessa teoria, que foi Moisés que escreveu o livro, é o fato de que a terra de Uz era vizinha de Midian. E que cidade é essa? Era Midian, onde Moisés passou 40 anos antes do seu retorno ao Egito. Então alguém atribui que Moisés, enquanto estava ali foragido na terra de Midian, ouviu essa história e procurou assim escrevê-la. Então
são algumas teorias. Contexto cultural e religioso. A referência em Jó, capítulo 1, versículo 17, fala sobre os caldeus. E, irmãos, olha que interessante, os caldeus são apresentados como um povo nômade, que coloca Jó no segundo milênio antes de Cristo, logo no contexto dos patriarcas. Muitos dos detalhes do livro, irmãos, parecem se encaixar melhor na era patriarcal, com Abraão, Isaac e Jacó. Por exemplo, os antigos nomes divinos, El, Eloá, Shaddai, são usados na maior parte do livro. Então, esses nomes de Deus são referências dos patriarcas que faziam uso desses nomes. Shaddai quer dizer o onipotente, ou Deus Todo-Poderoso. É usado aproximadamente 30 vezes no livro. Lugar no cânon. Irmãos, veja que interessante. O livro de Jó faz parte da terceira divisão do cânon hebraico, que se encontra no Ketuvim. A tradução brasileira coloca Jó entre Esté e os Salmos, onde Jó é o primeiro dos 3 grandes livros poéticos. Essa é a ordem usada por Jerônimo na sua tradução da Vulgata Latina. E, subsequentemente, ela foi confirmada no Concílio de Trento, tá aí as datas, em sua declaração oficial do cânon das Escrituras. Esses nomes, eles são os criadores da Bíblia em ordem cronológica, Eduard Reis e Frank Classen. Ele coloca a história de Jó. Quando você pega uma Bíblia de ordem cronológica, você começa com a origem de tudo, a criação de Deus, e logo depois a história de Noé, e logo você vai acompanhar a história do patriarca Jó, antes da história de Abraão. Então vejam, Abraão com certeza deve ter ouvido a história de Jó quando menino, adolescente, ou era bem jovem nessa situação. O contexto cultural, irmãos, é interessante, porque amplia o nosso conhecimento. A sociedade, grave isso, era tribal, era guiada pela tradição oral, e também a cultura marcada pela vergonha. O que é isso, a cultura marcada pela vergonha? Nós vamos ver. A sociedade era tribal. O patriarca ele se preocupava com a família, por isso que você vê Jó fazendo ali, agindo como um verdadeiro sacerdote pelos seus filhos. Como tribo, ele se preocupa com seus descendentes, com os bens e propriedades. Na cultura oral, o importante não é o que simplesmente algo seja dito, mas como também é dito. Vejam, ele é um príncipe, ele é um verdadeiro rei, então só daquela abordagem dos seus amigos já era uma verdadeira afronta, digna de sofrimento. E também a cultura da honra, que é a vergonha que eu disse anteriormente. Aqui possui um nome honrado, é objeto de grande preço e estima. O fato de Jó parecer estar errado e assim ser considerado por seus amigos, já seria por si só fonte de grande sofrimento e aflição. É importante não só estar certo e ser justo, mas também ser reconhecido como tal pelos outros. E também nos nossos dias, não é verdade, irmãos? Onde um nome honrado vale muito a pena nessa sociedade corrompida. O contexto religioso também nós temos que destacar. O livro de Jó é escrito segundo o modelo da literatura sapiencial, literatura da sabedoria veterotestamentária, ou seja, no Velho Testamento, como Provérbios e Eclesiastes. O que é a literatura sapiencial? Porque trata profundamente das relevantes assuntos universais da humanidade. É um livro poético, irmãos, porque a quase totalidade do livro está elaborado em estilo poético. Irmãos, agora não confunda a poesia hebraica, a poesia que Jó escreve, com a poesia dos nossos dias, porque ela é muito diferente da poesia moderna. Ela não envolve a rima dos sons, mas sim a rima do pensamento ou ideias. Vejam só que riqueza literária. Esta característica da poesia hebraica é chamada atualmente de paralelismo. Isso é muito importante nós destacarmos. Irmãos, o livro de Jó e o Novo Testamento. O livro de Jó e Jesus Cristo. Jó, ele clama: eu sei que o meu Redentor vive. É Jó capítulo 19, versículo 25. E ele também clama por um mediador. Está lá em Jó capítulo 9, versículo 32 e também 33. As suas respostas às suas perguntas e necessidades mais profundas, todas têm em Jesus Cristo o seu cumprimento. Então o livro de Jó já apontava para um Redentor, já apontava para um mediador entre Deus
e os homens. Este é Jesus Cristo. Então vejam que a Bíblia, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. A narrativa trata da vida de um homem cujo nome prevê o título do livro. Na próxima aula nós vamos explicar o significado do nome de Jó. O livro abre como um prólogo em prosa que descreve Jó como um homem rico e reto. Depois de uma série de calamidades, isso é matéria da próxima aula, tudo o que ele tem, incluindo seus filhos, lhe é tirado. A pergunta levantada no prólogo é se Jó vai conservar sua integridade diante de tamanhos sofrimentos. Somos informados que ele saiu vitorioso. Vejam esta referência. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Personagens da trama. Nós temos Deus, é o Javé dos hebreus, que é Senhor dos céus e da terra. Temos nessa trama Satanás, que aparece no papel de adversário direto de Jó, que nós observamos que ao longo do livro, tirando o capítulo 1, logo no seu início, o Satanás parece que se ausentou, mas ele é decisivo em todo este enredo. O herói Jó, que é um cidadão rico da terra de Uz, e nós temos também outros personagens. Ele recebe a visita de 3 dos seus amigos, abre aspas para esses 3 amigos. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofá, o Naamatita. Esses 3 homens vêm trazer conforto para o seu velho amigo. Irmãos, eles iniciam-se como amigos, que a princípio chegaram como consoladores e terminam como verdadeiros algozes. Cuidado, vejam só, cuidado com as teologias dos amigos de Jó. O próprio Deus diz que eles falaram que não era correto a respeito dele. Irmãos, tem muita igreja por aí que pega as teorias, as teologias dos amigos de Jó e aplica como verdadeiras doutrinas para a igreja. É um equívoco, é uma heresia muito grande. E nós vamos ver a teologia desses 3 amigos nas lições de número 6, número 7, número 8 e número 11. Quer ver? Só para adiantar. A teologia de Elifaz, o que nós vamos ver? Só os pecadores sofrem? Existem teologias por aí. Se você está sofrendo é porque você é um verdadeiro pecador. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É que defende Bildade. Tem muitas teologias que defendem essa teoria. A teologia de Zofá. O justo não passa por tribulação. Vejam só, irmãos. E não é difícil nós destoarmos dessa teoria antibíblica. E a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos ver essas teologias que são aplicadas por muitos teólogos e pastores. São perguntas que, no mínimo, algum aluno já fez ao longo de sua caminhada cristã. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Irmãos, essas indagações geralmente aparecem nos momentos de fragilidades existenciais, seja por uma perda, uma doença, um desemprego, um caos social. Enfim, no processo de algum sofrimento, algumas questões levantadas no livro de Jó passam a ser as nossas próprias questões. Então, a Bíblia é a bússola do cristão. Ela serve de parâmetro para a nossa caminhada até a Canaã celestial. Fique sempre com a Bíblia, fique sempre com uma exegese bíblica e profunda. Irmãos, um jovem espectador chamado Eliú está em silêncio e não é mencionado no início. Depois de 3 rodadas de debate com os outros amigos, ele intervém na discussão. E por que ele aparece? Ele está injuriado com Jó por sua atitude irreverente em relação à providência de Deus. Ele também está igualmente indignado com os 3 amigos pela incapacidade deles de convencer Jó de sua culpa. Irmãos, a terra de Uz, aonde fica essa terra? Era uma terra do Oriente. Território, fronteira de Edom, localizada a sudeste do Mar Morto, ou norte da atual Arábia. Na contramão da teologia da retribuição, já estou encerrando. Em outras palavras, o servir a Deus dá-se em bases relacionais e não numa barganha do tipo toma lá da cá. Infelizmente, são muitas pessoas que agem assim. Irmãos, cuidado com essa teologia da retribuição. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. A escola dominical, sempre lembrando, é a igreja reunida, segundo o pressuposto do pastor Antônio Gilberto, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Até a próxima!